Estudar o Evangelho é uma coisa prazerosa. E é por isso que eu lhe convido para acompanhar o nosso programa, que reproduziremos na sequência aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Queremos agradecer a sua companhia, você, irmão e irmã de Ideal Espírita, amigos e amigas que nos acompanham aqui na nossa página. Muitíssimo obrigado mesmo. Vamos ao programa. Programa Estudando a Qualificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor. Apresentação de Delcio Soares ou Delcio Silva, Dona Marília Silva, Cátia Martins e Hugo Laércio. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, mais uma segunda-feira, e nós aqui juntinho para refletirmos sobre os ensinos do Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinos da doutrina espírita, os ensinos de Jesus, e agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade nesse amanhecer, uma oportunidade que nós temos de aprender, de refletir, de caminhar contente, de braços dados aí com todo esse legado que Jesus vem nos ensinar, que nós precisamos crescer moralmente, espiritualmente. Então, agradecido a você que também nos acompanha pelo canal do YouTube e que deixe lá o seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal e ajude a divulgar a doutrina consoladora dos espíritos. Bom dia, Marília, bom dia, Kátia. Bom dia, Delcio. Bom dia, Kátia. Bom dia você que nos ouve ou que nos ouvirá. Que Jesus esteja conosco, nos dando todo amparo, sustentação, que nós possamos ser perseverantes no ideal que abraçamos, e mais essa semana, mais esse dia que está se iniciando, que nós possamos ter nossa consciência sempre despertada no nosso papel, na vida, na sociedade, na natureza, pois, de acordo com a mensagem que eu abri aqui, que lerei daqui a pouco, cada um tem a sua serventia na natureza. Se Deus deixou até a pedra imóvel lá parada com um objetivo, imagine nós. Qual é a nossa responsabilidade nessa vida? Então, paz e luz a todos, sempre. Profunda, Bom dia a todos. Opa, muito bom dia a todos aí também. Bom dia, Delcio e Marília. Todos os nossos ouvintes que nos acompanham, que vão nos acompanhar, que Jesus abençoe a semana de todos e que nós possamos, torcer todos juntos para um mundo melhor. E continuando hoje com um tema que é muito interessante, quiçá o melhor de todos, É isso aí. Então, vamos iniciar aqui já as nossas atividades com a leitura de abertura, do livro Pão Nosso. Como disse a Marília, o texto interessante para a gente refletir é sempre, lembrando que esse livro é do Espírito Emmanuel, e a gente tem sempre mensagens ótimas para reflexões. E a mensagem é a de número 4, da página 23. Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho com a divisão e a especialidade nas tarefas. Prepondera nos mais humildes elementos, nas variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos.
o Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário, da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor, em tudo, sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início, que se encontras enfermo, de mãos inabilitadas. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. E aí, comentários? Eu achei assim profunda, sublime, porque nos dá o exemplo vivo da natureza, que tudo na natureza tem sua utilidade, que nós podemos estar olhando a natureza para despertar em nós esse serviço de servir, né? Essa utilidade, porque tudo Deus deixou ali encaminhado para que tenha uma utilização na prática do bem. No entanto, assim como ele fala da pólvora aqui, é como a enxada, que se nós pegarmos, ela tanto pode, né, capinar ali o mato, limpar a roça, limpar ali a nossa lavoura, a nossa horta, como também se a gente utilizar ela como uma ferramenta de agressão, ela pode até tirar a vida de um irmão. Então, o mau uso daquilo que temos é nosso, a responsabilidade é nossa, e não do objeto em si. O objeto em si ele é neutro. Aí eu me lembro muito, até quando a gente falava da própria mediunidade, né? A mediunidade em si ela é neutra, então só me lembrei desse detalhe. E aqui no finalzinho, como ele fala aqui, e se a gente se encontra enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração diretas, pode principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. E aí, na hora, eu já me lembrei de quem? De Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que alguns que estão nos assistindo, ou que já leram, ou que verá esse programa, vai se lembrar. Ou vai lá, a nível mesmo de curiosidade, para ver que o papel de Jerônimo dentro da divulgação do espiritismo, que mesmo em uma cama uma cama leito, né, de hospital, ele ia de lugar em lugar fazendo a sua oratória, colocando assim a serviço, consolando os enfermos, e ele não era uma pessoa triste, ele contava piada, ele ria, mesmo ali imóvel naquela cama, tinha as pessoas que já carregavam. Se não me falha a memória, foi alguém lá do Rio de Janeiro, foi Roberto Carlos? Foi alguém assim, que se não me engano, que deu uma perua para ele, né? Que essa perua foi retirada dos bancos para que aquela cama fosse adaptada naquela perua, para que ele pudesse andar pelo Brasil divulgando a boa nova do Cristo. Então, a gente vê que, assim, quando se quer, tudo é possível. E mesmo se a gente não pode servir de um jeito, a gente pode de outro. O que a gente não pode é ficar assim, eu não posso. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está assim.
né? Hoje eu não estou muito bem, hoje eu não tenho nada para falar. Se a gente não pode falar nada, ou a gente acha que a nossa dor é maior do que a do outro, mesmo assim, a gente pode ajudar através de uma oração. Todos nós podemos e devemos ser úteis para que alguém também possa inverter esse papel e estar pedindo a Jesus por nós, porque nós estamos aqui nessa casa, que é o universo. Então, ninguém aqui, né? Tudo é uma cadeia onde tudo se encaixa. É uma grande coxa de retalho, e se faltar um retalhinho dessa coxa, ela fica incompleta. Pois é, mas nós temos aí a presença ilustre do nosso Hugo Laércio. Bom dia, Hugo. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, Kátia, a todos que vão nos acompanhar ou que estão nos acompanhando. Que tenhamos um ótimo início de semana e ótimas reflexões. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo as rogativas aos bons espíritos que possam nos auxiliar através das intuições e possamos elevar os nossos pensamentos de conformidade com as energias do bem, do amor, expandindo assim todo o universo. Com as nossas rogativas, que onde quer que esteja o irmão necessitado desse amparo, e Jesus possa estar presente nos corações, auxiliando a todos, dando conforto material, conforto espiritual e moral a todos. Que o nosso universo seja verdadeiramente essa casa onde nós vamos aprendendo a lidar com as adversidades, com os desafios, com as dores, tirando lições, extraindo das dores lições ainda do mal que enxergamos, transformando em bênçãos de transformação moral na nossa vida. Que Jesus possa nos iluminar diante dos seus ensinamentos, para que o seu evangelho seja o guia condutor das nossas almas, nos ensinando que, após essa nossa vivência terrestre, haverá a continuidade da vivência do Espírito na pátria, que nos é consolidada como a pátria do amor, porque lá não existe mais a dor, né? Onde os espíritos que já progrediram compreendem a grandeza desses ensinos de Jesus e que nós possamos transformar isso nas lições que nós estamos aqui como escola bendita para o nosso progresso. Assim, Senhor, nós te agradecemos, elevando os nossos pensamentos a Deus, que é o Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, fonte inspiradora do universo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores, não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, dando continuidade, né, nós vamos pedindo aí a nossa irmã Kátia, que possa abrir o Evangelho e tirar uma mensagem para iniciar o nosso estudo. Saiu o título aqui para nós, bem no início do capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu já vou pular aqui para o item 2, que vai falar sobre os comentários da espiritualidade, né, sobre o tema. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens, aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando seus resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos,
se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui nos mostra esse título, né, esse capítulo bem importante da perfeição que nós podemos alcançar, né, a perfeição humana, que para chegar até Deus, logicamente, que vai um caminho muito longo, árduo, cheio de espinhos, cheio de pedras, cheio de flores também, logicamente, mas é um caminho bem trabalhoso. A gente pode comparar, né, o nosso caminho, a nossa vida, com uma grande floresta quando a gente nasce, e nós, como seres ainda sem detenção de conhecimento, de ferramentas, a gente se depara com uma floresta para devastar. E essa floresta a gente vai precisar de raciocinar para entrar nela, porque ela tem os perigos, né, que apresenta. Tem os animais que a gente precisa desviar do curso deles, os predadores, tem as árvores que estão no nosso caminho, tem os espinhos que podem nos ferir, tem as pedras que a gente pode tropeçar, mas também tem aquelas flores perfumadas que podem alegrar, né, o nosso caminho, pode nos dar a certeza de que a gente tem condições de chegar até o fim, tem a água ali que vai matar a nossa sede, tem também ali o alimento, tem tudo nesse caminho, né? Então, para a gente chegar até a perfeição, a gente vai precisar de devastar essa floresta, mas com muita tranquilidade, muita serenidade, principalmente com muito raciocínio da nossa parte, e acima de tudo, né, usar o nosso coração também, porque usando o nosso coração, nossos bons sentimentos, o que a gente vai fazer com essa floresta? A gente vai precisar de devastar esse caminho? Vai. Mas a gente usando do amor, a gente vai preservar aquilo que precisa ser preservado e vai devastar só aquilo que realmente precisa para o nosso avanço. Porque se a nossa meta é chegar, né, até o fim da floresta ou atravessar aquela floresta, passar por depois dela, a gente vai precisar de devastar o caminho. Mas a gente vai ter que tratar com carinho, porque a natureza também tem ali, né, os seres viventes, né, que são as flores, as plantas, a água, tudo aquilo ali, tem o ar que nós respiramos, tudo ali é uma natureza. E essa natureza a gente vai precisar também de tratar com todo amor e carinho para a gente chegar na reta final. E é assim que eu trago, né, para mostrar como que é o nosso coração. Essa floresta é o nosso coração, né? A floresta do nosso coração, do nosso interior, que a gente precisa de aprender a atravessar todos aqueles desafios, né? Os nossos tropeços de vida, o nosso caminho devastando ali, mas também com carinho, porque se trata de nós mesmos, né? Porque nós somos a natureza. Nós somos também natureza, até vendo nessa questão que a Marília trouxe, né, dessa mensagem tão linda, tão maravilhosa, né? Quando fala de natureza, engrandece a nossa alma, né? Nos dá uma certeza de que nós também fazemos parte dela, dessa natureza grande, abundante, que Deus deixou aqui, nós estamos inseridos nela, e que nós somos essa ferramenta também, né, Marília? A gente faz parte desse caminho, e a gente também é a ferramenta que Deus se utiliza para fazer o bem para nós mesmos, né, que somos os filhinhos queridos dele, e também para fazer o bem para toda a criação, para os outros filhinhos queridos do coração de Deus, que ele quer também que seja do nosso coração, e também de toda a criação, né, de toda a criação da natureza, através das plantas, né, todos os vegetais, dos recursos minerais, dos animais, enfim, tudo é a parte da criação. E Deus espera que a gente utilize todas as ferramentas e os recursos da melhor maneira possível. Logicamente que muitas vezes a gente vai ter que usar um pouco de força, sim, a gente vai ter que olhar aquilo tudo e vai cansar, vamos suar nosso rosto, o nosso corpo, sim, vai ser difícil, vai, mas a gente precisa de arregaçar a manga e encarar, né? Encarar com carinho, encarar com amor, encarar com determinação, porque se trata do nosso próprio caminho. Quando a gente faz a nossa parte
nessa criação, para alcançarmos a perfeição, a gente vai devastando com carinho, com amor e com as nossas capacidades, né? E principalmente com a responsabilidade que nós temos, né? Em transformar tudo à nossa volta. E para tornar o mais belo que a gente consegue fazer, né? Quando a gente consegue transpor um caminho, quando a gente vê, né, um caminho através da natureza ali devastado, a gente vê, né, construções de estradas, construções de casas, né, ao longo do caminho, para que outros que vier depois de nós, né, possam também passar por ela da melhor maneira possível. Significa que quando a gente encontra uma estrada no meio de uma floresta, uma clareira, uma clarabóia, como se fala, a gente percebe o quê? Que outros que passaram por ali já deixaram um caminho semi-preparado para nós, demonstrando o quê? Que também tem amor pela criação, por nós, querendo auxiliar, porque outros vão atravessar por ali. E é isso que a gente precisa enxergar. Quando a gente passa pelo nosso caminho, a gente tem que se conscientizar de que outros virão também atrás de nós. E a gente precisa de tratar esse carinho com imenso amor e carinho, e a gente precisa deixar de tudo da melhor maneira possível, o mais bem feito possível. Logicamente que a gente não sendo perfeito e não detendo todos os conhecimentos, a gente vai fazer de acordo com o nosso parco conhecimento. E vamos aprendendo, vamos criando ali conhecimentos no caminho, vamos aprendendo, e ali a gente vai fazendo da nossa maneira. Outros chegam, vão melhorando só o caminho que a gente passou. E a gente vai com isso criando muito mais ferramentas para a gente ter responsabilidade conosco e com a natureza. E assim, tratando do nosso caminho da perfeição. A gente vai se moldando nessas tarefas, a gente vai moldando o nosso coração, a nossa mente. A gente vai chegar no final da luta, logicamente, com muitas cicatrizes, porque ser perfeito não é fácil. E mesmo tentando ser perfeito, a gente não vai ainda alcançar a perfeição do nosso Criador. Pode chegar um dia, quem sabe, mas isso é tarefa, sei lá, de quantas encarnações e milênios aí pela frente. O que nos cabe no momento é fazer a nossa parte nesse momento, porque a gente tem a responsabilidade com os nossos defeitos, a gente já tendo eles em vista, já trazendo eles aqui para a superfície, tendo conhecimento deles, a gente já vai trabalhando esses que a gente já tem conhecimento. Outros que virão, né, à medida do contato que a gente tem com a vida, outros que virão, a gente vai tentando trabalhar ou vai ficando para outras encarnações. À medida que a gente vai ultrapassando esses caminhos, a gente vai tendo contato conosco mesmo, com o nosso interior, né, que é essa grande floresta para a gente desvendar. E, no final da estrada, tentar ser o mais perfeito possível. Num caminho, né, numa estrada de uma encarnação, a gente consegue algumas coisas, mas ainda não é o papel, né, completo, não é a missão completa ainda. A gente ainda vai trabalhar bastante, vai ter que se melhorar bastante, vai ter que devastar bastante mato aí. E no final da luta chega cheio de cicatrizes, sim, com umas ruguinhas, com os cabelos brancos, né, como diz, as cãs brancas, mas a gente vai chegar lá. Mas com um sentimento interior rejuvenescido por dentro, porque a gente sabe que lá dentro, sim, os sentimentos foram melhores trabalhados. E isso é que nos rejuvenesce. O corpo pode estar desgastado, sim, mas a nossa alma, ela vai ficando mais sublime, mais bonita, mais jovial, mais livre de pesos, porque a nossa responsabilidade que nós temos, né, de melhorar foi praticada. E isso quando a gente consegue, né, seguir um caminho objetivo, e o objetivo é a nossa meta. Não vamos fazer, né, como muitas pessoas muitas vezes fazem, que esquecem dos seus caminhos, que esquecem de devastar suas florestas interiores, caem no mundo da perdição, caindo nessas lutas assim, e deixando que vão se deixando levar, na verdade, sem responsabilidade de se melhorar, de viver bem. Além de causar um transtorno para si próprio, são um transtorno para os outros, são esses pares da sociedade que a gente percebe. Mas o que nos basta, assim, né, da nossa parte, orar por todos, porque todos nós, né, esperamos chegar num senso comum. E Deus espera para a nossa perfeição. Se um filho não chegou, vai ser dada outra oportunidade. Mas quanto melhor é que a gente viva bem, a gente sempre não pede um mundo melhor, né? A gente quer viver num mundo melhor, um mundo belo, um mundo bacana, um mundo onde todos se darão bem, onde todos irão se auxiliar, viver bem, né? Numa vida tranquila.
Mas para isso a gente precisa ter essa responsabilidade que para chegar todos juntos no mesmo caminho, lá no ponto final, a gente precisa de caminhar e cada um, né, devastar aí a sua floresta interior para chegar lá também, né, e tentar fazer o melhor possível dessa estrada. E é isso, o ser de perfeitos, essa vida que a gente não é um caminho fácil, não. Não é aquele caminho que a gente vai ver só pedras preciosas, a gente vai colher pratinho pronto, o garçom servindo para a gente aguinha no caminho e comidinha pronta, não. A gente vai ter que preparar tudo. E esse papel cabe a cada um de nós individualmente. E aí, para a gente ser perfeito, a gente vai precisar de trilhar essa caminhada o quanto antes, né? Não vamos perder tempo, mas não, porque o mundo já pede para nós essa responsabilidade. Né, meus irmãos? Muito bem, então, para continuar as nossas reflexões, né, nós estamos aí no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, Instruções dos Espíritos, né? Nós temos o item 8, 9 e 10, é bastante amplo, nós vamos ler um pouquinho, um trechinho aqui, vamos pedir o Hugo para ler um trechinho, que é Instruções dos Espíritos, do capítulo 11, Lei de Amor, para que a gente possa já desenvolver aí as nossas reflexões, porque tudo isso que nós vimos falando desde a mensagem, na preparação, tudo isso está englobado dentro desse contexto, né? Que fala sobre caridade, egoísmo, abnegação, benevolência e coisa e tal. A gente tem que desenvolver esses temas, né? Porque encontrou o texto aí, Hugo? Encontrei. Então já pode fazer a leitura aí e já iniciar suas reflexões. Instrução dos Espíritos, a Lei de Amor. O amor sintetiza toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados ao nível do progresso conseguido. Quando, de seu ponto de partida, o homem só tinha instintos, mas avançando e corrompido, só tem sensações, mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que junta e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela união dos seres e acaba com as misérias sociais. Feliz aquele que, superando a humanidade, ama com grande amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma nem as misérias do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como se fora transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, o amor, ele estremeceu os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, igualmente, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficais atentos, pois essa palavra levanta a pedra das sepulturas vazias. E a reencarnação, derrotando a morte, revela ao homem perplexo seu patrimônio intelectual, e já não é mais aos suplícios que ela os leva, mas à conquista do seu ser. Elevado e transfigurado, o sangue resgatou o espírito, e o espírito, agora, deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no seu início, o homem só tinha instintos, e aquele, pois, em que os instintos ainda dominam, está mais perto do ponto de partida do que do seu alvo. Para caminhar em direção ao seu objetivo, é necessário derrotar os instintos a favor dos sentimentos, isso é, aperfeiçoar estes e sufocar os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles levam consigo o progresso, como a bolota contém o carvalho, e os seres menos avançados são os que só vão se despojando lentamente de sua crisálida. Continuam escravizados pelos instintos, o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza do futuro depende do trabalho no presente, e mais que os bens terrestres, ele vos levará à gloriosa elevação. Então, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela desfrutareis dos suaves prazeres da alma e que são o início das alegrias celestiais. Essa é a mensagem de Lázaro, em Paris, em 1862. O interessante, né, que ele fala eu vou entrar em alguns tópicos aqui. Primeiramente, né, que todos nós temos um potencial, como ele disse, né, a bolota contém o carvalho, na verdade a semente contém o carvalho. Então nós temos um potencial, todos nós temos um potencial de um espírito puro, mas ainda está latente esse potencial, ele precisa ser cultivado e desenvolvido.
e que, como ele comentou aqui no começo, nós inicialmente, nas nossas primeiras reencarnações, nós somos dominados pelos instintos, né? Então, nós somos seres totalmente egoístas, pensando apenas, né, na satisfação de nossos desejos primitivos, fome, sexo, né, as sensações que possuímos de medo, de segurança, tudo isso nos guia. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos substituindo isso por sentimentos, por emoções. E num outro nível mais profundo, esses sentimentos e emoções no início, eles são canalizados também associados ao nosso prazer, né, à satisfação de nossas necessidades. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos substituindo isso pelo amor. E aí o amor, ele entra em 3 níveis, né? O amor no primeiro nível, que está muito mais instintivo, seria o amor eros, né, o desejo sexual, o desejo da posse de alguém, né, de estar ao lado de alguém. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos substituindo esse amor, né, pelo amor da filia, né, da amizade, do companheirismo, né, e nós temos em última instância, que é o amor mais elevado, é o amor ágape, ou seja, o amor da renúncia, né, o amor que engloba todos, que não exige nada, né, que foi o amor que muitos mártires, que Jesus Cristo, né, e tantos outros espíritos puros nos ofereceram, que é o amor que oferece tudo, né, que não espera nada, que não precisa de nada, que apenas estar amando já é o suficiente para esse espírito. Então, ele naturalmente é um espírito amoroso, um espírito compreensivo, um espírito maduro, né, que olha as situações, que né, busca auxiliar dentro das suas possibilidades em todas as situações, mas que ele já não tem, né, essa necessidade de nem sequer de ser amado, porque ele tem tanto amor já dentro dele, né, ele já tem toda essa camada de egoísmo, né, do desejo de reconhecimento nele já foi superado, que ele não tem mais esse ego, né, inflamado, esse ego solicitando demandas, né, ele tem apenas a essência dele vibrando amor e doando esse amor de forma universal a todos. Né? E imaginem, né, aqui como o Espírito nos fala, imagine um momento, né, que nós tivermos uma humanidade onde todos nós estivermos nesse nível de amor. Né? Ou seja, nós não nos preocuparemos com as nossas necessidades, nós não traremos o foco apenas em nós, mas né, nas pessoas, na sociedade, nas situações, né, em que estamos englobados. Em toda situação que nós estivermos, nossas atitudes serão altruístas, né, serão positivas, serão fraternas. Né? Então, esse é um ponto que pode-se dizer que hoje, né, nós ainda estamos distantes, né, ao ponto de dizer que isso é uma verdadeira utopia, numa sociedade regida por esses princípios, onde todos os seres vivam esses princípios, mas em algum momento no futuro, essa utopia ela vai se realizar, conforme os espíritos vão se depurando, né, vão se elevando na categoria, vão se tornando espíritos bons e depois espíritos puros, a base da sociedade ela vai ser invertida, ela vai ser transformada. Né? Então, numa sociedade que nós temos onde, né, o egoísmo ele vence, né, e cada um de nós busca a satisfação de suas próprias necessidades, quando nós tivermos essa base, né, esse princípio como o norte da sociedade, né, as nossas leis econômicas, sociais, políticas, as relações humanas, elas se transformarão, porque o que vai nortear a sociedade não é a matéria, né, não é o prazer, o status, as situações materiais, mas sim essa lei de amor, né, que gerará, né, no futuro a igualdade, né, a fraternidade, a benevolência, porque todos olharão por todos e haverá o mesmo nível, porque todos estarão pensando e com os mesmos objetivos. Mas no momento, né, no mundo material, nós ainda estamos, né, longe dessa situação, mas é uma situação factível, viável. Né? Ao longo da evolução, nós podemos alcançar esses níveis, conforme cada um de nós for interiorizando essas vivências. E aí vem, né, o Espírito Lázaro nos mostrar que a segunda palavra desse alfabeto divino, né, após o amor, é a própria reencarnação. Ou seja, esse processo que Deus nos dá a oportunidade de a cada vida estarmos numa escola, né, estarmos aprendendo, estarmos saindo do ponto de partida da outra encarnação, né, e estarmos continuando o processo de progresso. Ou seja, não há, né,
não há paradas para aquele que quer evoluir, né? Não, a toda reencarnação nós temos as possibilidades de estarmos ajustando arestas do nosso caráter. Talvez não, né, da forma esperada pela espiritualidade, mas da forma que é possível dentro das nossas limitações. Então, numa encarnação nós focamos numa área, fazemos algum progresso ou tentamos fazer algum progresso, numa outra recapitulamos e fazemos o progresso em outras áreas, ou continuamos naquela da onde paramos, ou reparamos situações que construímos e aos pouquinhos, ao longo das transformações, do processo da vida, dos desafios que a vida nos apresenta, nós vamos nos transformando, nós vamos modificando o nosso caráter, nós vamos tendo a possibilidade, porque não há garantias, depende do nosso livre-arbítrio, mas nós vamos tendo as possibilidades de interiorizarmos esses novos aprendizados, de mudarmos, de amadurecermos, de termos novos conceitos, novas visões, novos comportamentos, né, que podem ser orientados por essas leis divinas. Né? Não há nenhuma obrigação quanto a isso, né? Então existem, infelizmente, muitos espíritos que, né, a cada vida vão se tornando mais especialistas em fazer maldade, né, ou em causar perturbações, porque ainda não tem esse lado moral desenvolvido, ainda não perceberam essa essência por trás da natureza da vida. Então, isso também é uma questão importante, porque sem esse direcionamento que Jesus Cristo nos traz, nós vamos, ao longo das reencarnações, patinando, né? Ou, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca, né? Vamos errando nos mesmos pontos, porque não conseguimos observar a natureza profunda da vida, né? Das relações humanas, dos desafios que a vida nos apresenta. Então, tudo isso, né, para quê? Para que nós todos possamos ter a elevação espiritual, possamos, né, ter aquela utopia que todos nós desejamos de sermos felizes. Mas ninguém é feliz se não conhecer essas leis divinas, se não vivê-las, se não praticá-las. Em última instância, se não aprender a amar verdadeiramente. Porque enquanto nossas necessidades, né, egoístas estiverem nos movendo, nós ainda teremos arestas de sofrimento, de angústia, né, de insatisfação, porque essa é a nossa natureza primitiva. Enquanto nós não edificarmos, né, o homem novo, esse homem espiritualizado, nós não nos livraremos desse legado, né, dessas raízes profundas de nossos sentimentos, de nossos desejos mais primitivos. Então, nós temos um caminho árduo pela frente, mas dentro da espiritualidade, nós temos essa lei do amor, né, que sintetiza todo esse processo de evolução, todo esse caminho luminoso que nós podemos ter, que nós almejamos, que todos os espíritos estão destinados a terem. Mas é claro que não basta, né, a Deus nos dar as ferramentas. Nós temos que ser portadores de nosso livre-arbítrio, de nossa vontade e trilhar esse caminho, não em uma vida, não por um dia ou por um ano, por um momento, mas ao longo das reencarnações, a cada vida ir fazendo esses progressos, somando pequenas vitórias com pequenas vitórias, até que séculos na frente, ou décadas à frente, né, nós que somos eternos, nós possamos, imortais, né, nós possamos nos superar, e aí sim dizer, como Jesus Cristo disse, eu venci, né, aí sim nós, né, superaremos essa condição humana e nos tornaremos espíritos, né, puros, né, teremos uma natureza celestial, divina, né, e aí sairemos dessa roda, desse ciclo de sofrimento, de reencarnações, né, de limitações impostas pelos nossos próprios sentimentos, por esse processo educacional que nós estamos. Né? Ele é um processo árduo, né, difícil, mas é um processo que nós podemos sair, né? Essa roda da vida, né, ela não é um ciclo sem fim. Nós, em algum momento, podemos sair dessa roda, mas para isso é necessário desenvolvermos, né, esses potenciais, essas leis divinas, né, interiorizar essas vivências que nós ainda estamos aprendendo a ter, né, através das relações sociais, familiares, conjugais, né, profissionais, em todas as áreas da nossa existência, nós somos convidados a edificarmos o novo eu, essas novas relações saudáveis. E aí nós verificamos o quanto é difícil ainda para nós. Né? Qualquer coisa nós estouramos ou entramos em desequilíbrio. Então ainda, né, algo que
nós precisamos continuar trabalhando, né, em rumo a esse ideal. Mas já falei bastante aqui, né? Vou deixar o espaço aberto para pai, mãe, Kátia. Muito bem, nós temos aí as nossas companheiras aqui de vida, de trabalho, né? Albertina Zacarias, nos dando um bom dia a todos, né? Nós temos a nossa companheira Vera também, companheira de trabalho, companheira de aprendizado, irmã de caminhada, irmãs, né, de caminhada, e nós temos aí nos prestigiando aqui, nos dando um bom dia aqui. Bom dia para você também, ótima semana. Você abriu um campo muito interessante para a gente refletir sobre essa condição de amor, né? E é lei, é da lei, né? É a primeira lei divina, né? Amarás teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Isto é ensinamento, está lá na tábua da lei, recebida por Moisés, e Jesus nos diz, amará a Deus primeiramente e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, englobando dentro dessa lei de amor, né, o nosso próximo, tudo que nós trabalhamos, esse sentimento que nós temos a ser desenvolvido pelo nosso próximo. Gostaríamos que acontecesse com o nosso próximo aquilo que nós queremos que aconteça conosco? Esta é a grande pergunta para desenvolver o amor. Ou eu ainda estou preso com a questão do egoísmo. Para mim, eu quero tudo de bom para o outro. Ou seja, para mim, o céu, para o outro, o inferno. Então, nós temos que refletir sobre isso. Como estamos lidando com as questões de sentimento, de reflexões? Porque hoje eu posso estar vestido com a minha vestimenta dentro de um blazer, dentro de uma roupa muito bacana, a sociedade, né? Hoje, relativa a observação dessas coisas, nós, às vezes, observamos demasiado essas questões da própria luxúria e esquecemos que, por trás de um corpo mal vestido ali, por baixo daquele corpo, é um espírito da mesma natureza que o meu. Não tem diferença. A diferença ali pode ser a vestimenta. Ou por trás de uma truculência, de uma brutalidade ainda, existe um espírito que necessita de oração, que necessita de um aprendizado, que necessita de buscar a paz. Às vezes está infligido por uma obsessão, né? Influência negativa. Precisa também do nosso amor. Precisa de buscar essa paz, que às vezes nós conseguimos através de um pedido, de uma oração, de um acolhimento fraterno. Tudo isso são formas a desenvolver esse amor que Jesus nos ensina. Não é só dar um prato de alimento para matar a fome. Não é só dar uma roupa para vestir. Como é que nós estamos lidando com as coisas? Eu estava exatamente conversando com a Kátia e a Marília aqui no finalzinho, antes de você entrar. Nós estávamos falando das adversidades, das dificuldades que nós temos de entender, né, do ponto de vista, a dificuldade do outro. Então, nós temos que saber que tudo isso é um contexto para a gente desenvolver esse amor. Aqui está, no item 9, aqui, onde o espírito de Fenelon, ele vem nos dizer, né? Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ele cederá a despeito de si mesmo. Ou seja, existe um ditado popular, um provérbio, um ditado mesmo, que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos lidando com essas dificuldades no dia a dia, é aqui em casa, é na sua casa, é na sociedade, é no nosso trabalho, é na religião que nós frequentamos. O mundo é composto de tudo, não adianta a gente querer que fosse só do nosso jeito, né? Nós não estamos aqui para buscar as coisas só do nosso jeito, para compartilharmos só aquilo que é ideal para nós. É o que é ideal para todos. E o ideal para todos é essa evolução, é esse aprendizado, né? Onde nós vamos fazer parte, quando aprendemos a desenvolver esse amor, vamos começar a prestar atenção nas coisas, a prestar atenção no nosso semelhante, mas não é uma atenção superficial. É começar a trabalhar mesmo esse nosso sentimento, se aquilo que me contrariou ainda me deixa cheio de ódio, cheio de mágoa, eu tenho que trabalhar isso. Não existe espaço para desenvolvimento de um amor pleno em um coração endurecido, em um coração cheio de mágoa e de ódio. Então, é claro que nós vamos ressentir, é claro que nós vamos ficar num determinado momento receioso, mas vamos buscar naquilo que nós temos como fonte de inspiração na oração, no equilíbrio, porque o Evangelho é isso.
Vamos abrir o nosso evangelho nessas horas difíceis e vamos fazer uma pergunta. Qual é o nosso caminho? Qual é o sentido? O que é que nós temos que refletir? Então, Fenelon termina aqui nesse item 9, dizendo assim, amados irmãos, aproveitais essas lições, sua prática é difícil, mas a alma retira dela um bem imenso. Né? Crede-me, fazer o sublime esforço que eu vos peço, amai-vos, e logo vereis a terra transformada, tornando-se o Elísio onde as almas dos justos virão gozar o repouso. É uma mensagem de 1861, né? Em Bordeaux, na França, e nós ainda estamos aqui, discutindo coisas estéreis, coisas que cabe mais refletirmos sobre isso. Qual é o sentido da vida? O porquê que estamos aqui? Nós ainda estamos engatinhando naquelas básicas respostas quando encontramos ainda o Espiritismo. Por que eu vim para o Espiritismo? O que o Espiritismo tem me ensinado? E por que nós estamos aqui? Verdadeiramente, nós estamos aqui para progredir, para sanar essas dúvidas e, principalmente, para modificarmos em questões de atos e de atitudes. Bom, eu vou passar à frente, porque o texto é longo e tem aí as irmãs aí para refletir, né, um pouco mais sobre esse assunto. Kátia ou Marília, fica à vontade aí. Deixa eu falar rapidinho, é bem rápido mesmo, Kátia. Ontem eu estava lendo isso aqui e me veio assim, o que ainda me aflige, né? Algumas situações que me afligem, que me causam, e o sentimento que eu encontrei dentro de mim foi medo. E por que me causa medo? Foi a pergunta que eu me fiz. Por que eu tenho medo? E esse medo eu compreendi, ou pelo menos naquele instante, o que me veio foi a palavra falta de fé. Se eu tenho medo é porque a minha fé ainda está muito pouca. Porque se eu tenho essa fé, essa convicção de que eu tenho um Deus que me ama, que me protege e que, acima de tudo, ama a todos também, a quem eu amo, que antes de estar meus filhos, meu esposo, meus parentes, meus amigos, também são filhos deles, são filhos de Deus, eu vou confiar no amor desse Pai, que é incondicional. Então, eu preciso fortalecer a minha fé para que automaticamente dentro de mim eu vá trabalhando esse medo. Eu vá me fortalecendo e sabendo que não importa o que vai acontecer, tudo é evolução, tudo é aprendizado, né? E talvez também eu ainda não saiba amar, como esse texto aqui, né, do Fenelon, que diz que até o mais infeliz do ser, até aquele ser, né, que a gente acha assim que é egoísta, que não gosta de ninguém, que é antissocial, que é isso, que é aquilo, ele sente, lá no íntimo do seu ser, ele ama alguém, ele tem aquele afeto, seja por alguém, seja por um animal, seja por uma planta. Então, ele tem esse germe do amor latente dentro dele. Só falta expandir, né, para os seres humanos, porque o grande objetivo é esse amor incondicional, para que nós possamos ver no outro não o nosso opositor, mas um filho de Deus, assim como nós. E a partir de que a gente identifique o que é que nos incomoda, qual é a nossa dor, de onde vem esse nosso medo, assim como eu identifiquei o meu, que eu creio, né? Eu cheguei a essa conclusão que é falta de fé, porque quando a gente tem fé, a gente confia, a gente tem essa certeza de que tudo virá a seu tempo, que Deus trabalha sempre por melhor, a gente vai confiar, acreditar e não vamos temer. Ao invés de chorar, vamos orar, tá bom? Então, eu passo a palavra, Kátia. Já falaram tudo, não precisa falar mais nada não, só agradecer. Na verdade, a gente está se preparando para expandir esse amor, como a Marília disse mesmo também, né? O amor que muitas vezes a gente dirige às coisas, aos animais, né? Outros seres da criação, apesar de eles merecerem todo o nosso amor,
mas a gente sabe que realmente é um amor restrito, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com o nosso semelhante, né? Da mesma espécie também. É difícil? Lógico que é, não é fácil, não. Não é tarefa fácil, mas a gente precisa, porque nós estamos encaminhados para essa forma de amor, que é aquele amor de Jesus, né? O amor ágape, que é expandir o amor para todos os seres da criação, inclusive os da mesma espécie que nós. Os animais é muito fácil de amar, né? Eles não têm, eles vivem nos instintos deles, são seres que dependem de nós, são como bebezinhos, né? Eu mesmo tenho uma gatinha, coisa mais fofa, eu amo, eu agarro, beijo, abraço, gosto dos animais em geral, e a gente sabe que eles demonstram toda a gratidão para a gente através do amor deles, eles não têm maldade conosco, muito pelo contrário, né? A gente percebe que às vezes as pessoas que judiam deles, e mesmo assim muitos ainda vão lamber aquela mão que lhe causou, né, alguma violência. Infelizmente é assim, né? Porque a gente ainda não sabe lidar direito. Mas a gente está se encaminhando para esse amor, que é esse amor que é o que abrange todos, né? Todos os seres da criação indistintamente. E é para isso que a gente precisa de começar a expandir todo momento, nosso próprio amor, né? Aprender a lidar com as situações, porque aqui no próprio Evangelho fala, né, que a gente está se encaminhando para a gente aprender a amar e quais são as consequências, os efeitos disso, né? Os efeitos desse amor. Aqui tá legal, aqui bem explícito, né? Bem emocionante, inclusive, né? Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, além da gente atingir a perfeição, a gente vai saber lidar com todos, né? Vai ter felicidade em todos os seres da criação, os seres terrestres. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Ou seja, o que Jesus nos ensinou, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando a gente aprender de verdade a lidar com esse amor, aprender a perdoar, aprender a lidar com todos, porque não significa que a gente vai amar, que o outro vai nos amar e que não vai ter nenhum problema com isso. Muito pelo contrário. Jesus, pelo que tudo indica, o apóstolo que ele mais amou foi o próprio Judas. Jesus sabia naquela noite fatídica que ele seria traído e ele mesmo denunciou: um de vocês vai me trair nessa noite. E realmente isso aconteceu. E foi tão grande, tão decepcionante para Judas depois, né, que ele mesmo se arrependeu de uma forma tão amarga, se castigou de uma forma tão amarga, que fez com que ele tirasse a própria vida, porque ele percebeu o quê? Que aquele dinheiro que ele recebeu, aquelas moedas, foram tão, né, tão insignificantes por tudo aquilo que ele teve que fazer, por toda aquela traição que ele causou, né, todo aquele reboliço, que foi com uma forma dele se castigar, de se punir, foi tirando a própria vida. Assistindo um filme, né, esses dias, um filme meio documentário, né, sobre uma atriz de cinema, teve uma cena, né, nesse filme que ela causa um aborto, né, ela provocou um aborto porque ela queria continuar, né, a carreira dela, e depois quando mostra a cena, quando ela vai assistir o próprio filme, sendo aclamada, muitas pessoas ali assistindo com ela, o próprio filme que ela protagonizou, causou um imenso sucesso, enquanto todos aplaudiam, ela chorava, e pensou, né, com ela mesmo, nossa, foi por isso que eu tirei uma vida? Quer dizer, aquilo tudo para ela foi muito efêmero, né, no fato dela tratar com tanto desamor um ser que estava dentro dela sendo gerado, mas o arrependimento que ela causou, me veio ali a imagem do próprio Judas, né, quando ele entrega Jesus, ele pensando que ele ia fazer algo de muito significativo, ele acabou tirando a própria vida, se punindo, né? Sabendo que o que ele fez foi muito insignificante, né? O que ele causou a Jesus, né? E toda a humanidade foi muito insignificante. Aquelas moedas não lhe valeram de nada. Tanto é que ele se puniu daquela forma, tirando a própria vida. E conta, né? Até na literatura espírita,
que Jesus, ele amou, e a amizade também tem isso, tem traição também. E quando a gente ama, a gente perdoa, né? E Jesus perdoou, inclusive Jesus foi resgatar, né? Conta na literatura que Jesus foi resgatar Judas, ali daqueles vales de sofrimento depois do seu suicídio. Porque Jesus amou, então ele mostrou para nós o verdadeiro amor. O amor não é só a gente se beijar, se abraçar a todo momento, não, nas amizades, nas relações, em todas elas, familiares, conjugais, de amigos, né, os sentimentos assim que nos unem através da fraternidade, nas amizades, na família, tem as traições, tem as situações que a gente se envolve, né, de violência muitas vezes, porque nos encaminhando até pela nossa falência, né, os nossos erros, né, como somos seres errantes, nós falhamos muitas vezes, só que nós temos possibilidade de nos reerguer, e isso convoca o que? O perdão entre todos, demonstrando o que? O verdadeiro amor, porque ainda nós somos seres falhos, nós somos seres perfeitos como Jesus. E é isso que a gente busca, através desse amor, aprender a cada dia a lidar com os nossos entes queridos, nossos seres amados e principalmente conosco mesmo. Porque além de amar o próximo como Jesus amou como a nós mesmos, a gente precisa realmente, nessa frase, aprender ainda a se amar, né? É uma lição constante de vida aí para muito tempo, que a gente precisa de aprender e pôr aí na pauta da nossa vida todo dia. Muito bem. Então, nós vamos fechando aqui hoje a nossa programação, né? Falando sobre a continuidade da programação ao vivo. Nós temos aí logo às 18 horas de hoje a nossa querida Val, né? Nos falando aí sobre escutar bem, né? Márcia Val. Temos o nosso querido Edson Goldinho também, com o Evangelho no Lar, às 18 horas e 30 minutos. E retorna o Hugo, dessa vez com a Amanda, com o programa Entre Irmãos, tratando aí de alma gêmea. Alma gêmea. Né? Então, nós vamos ver aí as considerações dos dois irmãos sobre esse tema tão interessante. Né? E eu já, de antemão, digo aqui, que Chico falava que almas gêmeas dois espíritos que encontram para gemer. Né? Então, nós temos que refletir sobre isso aí. O que é a alma gêmea? Se existe, se não existe? Vamos ver as afinidades aí, refletidas pelo Hugo e pela Amanda. E agradecendo já a todos, voltaremos na próxima segunda-feira, dessa vez com o item 12, falando sobre o entrave, né, desse amor, sobre o entrave da caridade, que é o próprio egoísmo. Vai ser o tema da segunda-feira, o egoísmo. Então, desde já, desejo a você um bom dia, uma boa semana, que Jesus ilumine aí seus corações. A prece final fica da nossa irmã Kátia. Marília. Que Jesus abençoe a cada um, que nós possamos ter uma semana de muita paz, com essas reflexões, mas, acima de tudo, tirar da letra e colocar em prática na nossa vida. Bom dia a todos. Hugo. Bom dia a todos, tenham uma ótima semana. É você. É isso aí. Antes de fazer nossa prece final, só vou ler um poema curtinho aqui do nosso querido Santo Agostinho, né? O nosso mentor aqui de muitas mensagens no Evangelho aqui do Segundo Espiritismo, que fala sobre o amor, né? Ama e faz o que quiseres, se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. E assim, meditando sobre esse poema tão belo, tão curtinho, mas tão significativo, vamos nesse momento, né, nos interiorizando aqui os melhores sentimentos, e depois disso, reunindo tudo, vamos espargindo para todo o nosso planeta Terra, esse amor imenso que vai dentro do nosso coração nesse momento, sentindo esse amor pulsar dentro de nós, e que nós possamos nos sentirmos melhores com isso. Vamos doando a todos, principalmente aqueles que mais necessitam. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todas as pessoas da humanidade nesse momento que estamos atravessando, e distintamente, em qualquer classe social, em qualquer religião, em qualquer segmento, qualquer profissão, onde quer que estejam,
estando enfermo ou não, enfim, todas as pessoas, vamos desejando todo o amor, todo o carinho, independente também das suas idades, todos merecem um amor. Assim como nós precisamos, dependemos e queremos, vamos distribuindo esse amor imenso, que é assim que o nosso Pai espera que nós possamos fazer isso, um exercício diário. Vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome. Falamos de nosso Mestre Jesus, das suas lições, que ficaram marcadas para sempre em nossos corações, através do amor, da justiça, da caridade, todo o bem que ele fez. E que nós possamos levar isso adiante em toda a nossa fala, em todo o nosso pensamento, no nosso coração e principalmente em todas as nossas atitudes. Vamos lembrando que é um momento que nós estamos atravessando de demonstrar esse amor. De nada adianta ficar retido em nós. Precisamos colocar para fora, para que a gente possa vivenciar a cada momento. E para que os nossos irmãos possam sentir em nós esse amor, essa confiança, esse carinho. Vamos levando isso adiante por toda a nossa semana, esse sentimento gostoso que é do amor, que nos faz feliz, que nos faz refletir melhor sobre a vida, faz nos tratar bem e tratar os nossos semelhantes muito bem também. Que Deus esteja conosco, nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga. E assim desejo uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus e na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.